Vocês acham que presidente babaca, genocida, e que não deveria existir é uma criação contemporânea e brasileira? Não é. O livro de hoje vai mostrar que essa é uma longa tradição latino-americana. Então tá, fazer o que o Yuri faz. Livro de hoje é, é o Senhor Presidente Miguel Ángel Asturias, um escritor guatemalteco, saiu pela editora Mundarel, e eu vou começar falando assim, ó, rasgando seda mesmo, porque, cara, obrigado por ter publicado isso, é excelente. Eu adoro autores latino-americanos que ficaram encobertos pelo boom e que se mostraram muito mais interessantes com o passar do tempo do que os que se destacaram no boom. O que eu quero dizer com isso? O boom latino-americano, como é coisa para europeu ver, né? Que vendeu lá Garcia Marques e Companhia Limitada, acho que o Cortázar entra nessa onda, quem mais que entra? O Borges já era famoso e tal. Mas ficou por trás o Alejo Carpentier, por exemplo, uma galera que talvez fosse numa geração de fato anterior, né? Estava na França na década de 20, 30 ali. O Alejo Carpentier, que é excelente, o Asturias, e tem uma dezena ali de autores bastante interessantes. E o Asturias é um desses caras que sabe Buda por que ele não ficou tão famoso, sobretudo por causa desse livro. Eu já tinha lido esse daqui em espanhol, acho que quase inteiro, não lembro, na verdade, se eu tinha lido todo em espanhol. Eu li o Hombres de Maíz, a trilogia de Bananas, mas esse livro aqui é de fato, talvez, ele tem compilação de lendas guatemaltecas, todo um trabalho de recuperação com a tradição indígena, né, ameríndia, mas esse livro é o mais, vamos dizer, interessante. O que é o Senhor Presidente? O que é a história do Senhor Presidente? É um livro que foi publicado em 46, o Astúrias escreveu ele quando ele estava fora da Guatemala, e ele estava fora da Guatemala, como só acontecer, como costuma ocorrer com escritores latino-americanos, porque ele estava fugindo de um ditador, né? Não é uma ou duas vezes que isso acontece. Ele estava na França, ele tinha contato então lá com um grupo aonde pertencia o Carpentier, o Alejo Carpentier, mas que tinha uma relação muito forte com o André Breton, dos surrealistas e tal. Então, aquela galera que, para quem já viu o filme lá do Woody Allen, assim, meio que andava nos mesmos bares, mesmos cafés. Ele escreve esse livro no exílio, um exílio meio autoimposto, meio não. Algo que aconteceu com outro escritor guatemalteco, que é Augusto Monterroso, mais tarde isso, mas também tem que sair, foge para o México e tudo mais, então parece ser uma tradição do país. E ele escreve sobre esse título, Senhor Presidente, porque a história é inspirada no ditador do fim do século XIX, começo do século XX, que foi o presidente da Guatemala. Inicialmente eleito, mas que, como outros presidentes, uma vez eleitos, gostam muito de ficar no poder para proteger os seus interesses pessoais, dos seus filhos e né, toda essa coisa. E ele dá um golpe, obviamente auxiliado por juntas militares, obviamente, porque essa é a tradição latino-americana, e que lucram, que se beneficiam de toda a corrupção e toda a vantagem que ele vai dar, e fica por, sei lá, 20, 25 anos. A história aqui, no entanto, é o seguinte, que é a sacada, é genial isso, cara. No começo, a primeira entrada é um grupo de loucos, de mendigos numa certa praça, que estão ali morando, os caras são sabe, todo atropelados. E um deles, que é um cara grandão, forte, que eles chamam de bobalhão, que é traduzido bem aqui como bobalhão, ele tá passando um cara, enfim, tá ali, e ele pega o cara e mata, assim. Só que esse cara não era qualquer cara, esse cara era um coronel, uma coisa assim, que
estava nas graças do presidente por fazer o que o presidente gostava, né? Matar gente, acusar gente que não tinha culpa nenhuma. Enfim, era um grandíssimo de um filho de uma puta. Só que aí isso mobiliza toda a narrativa, que vai passar quase metade do livro muito rápido, são assim, alguns dias ali, porque descoberta a morte é mobilizado todo um aparato para aproveitar essa morte. Então o presidente mobiliza ali um grupo da polícia secreta, de um cara que vai ser talvez o cara mais interessante aqui, que é o Miguel Cara de Anjo, que é eles chamam de o favorito do presidente, que é uma espécie de cara, difícil dizer, ele não é político, ele não é empresário, ele é um cara que fica azeitando as coisas pro presidente ali no meio. E eles mobilizam tudo isso para botar a morte desse cara no orifício de um advogado que estava fazendo crítica ao presidente e de um general que estava sendo muito querido pela população. E aqui revela uma coisa interessante. O presidente se dedica 99% do seu tempo a perseguir pessoas que ele acha que podem ameaçar ele. Parece que essa é uma atividade dos ditadores, e aqui, de novo, os latino-americanos têm bastante tradição e esmero nisso, que é, os caras têm um ego muito frágil, sabe? A masculinidade deles é muito frágil. E os caras não podem deixar passar nada, assim. Então ele tem que... O general lá tá crescendo em um pouquinho de popularidade e ele tem que botar no do cara e falar que ele conspirou para tomar... e que aquela morte foi uma afronta ao senhor presidente e tudo mais. Só que o que ele faz? Ele não pode fazer isso direto, e ele manda o cara de Anjo lá para dizer pro general, fuja. Tá? Fuja nessa noite, os caras o presidente manda ele lá para fazer isso. Porque a ideia deles era que o cara, na tentativa de fuga, eles iam matar ele e aí ia configurar, de fato, ia passar para a população a ideia de que ele tinha culpa no cartório. Então era tudo armado, dá errado. Porque o cara consegue fugir e o cara de Anjo se apaixona, fica com ela ali na mão, sem saber o que fazer, e acaba se apaixonando pela filha desse general. Eu vou contar para vocês até aqui pelo seguinte, eu quero muito que vocês leiam, que possam... até aqui tá ok, assim, quanto narrativa. Depois, o que vai acontecer, como os personagens vão se alterar e tudo mais, isso fica por conta de vocês. O que é interessante aqui? Como eu falei, ele poderia começar de qualquer outra maneira. Ele começa falando desses total marginalizados, assim. Isso vai ser equilibrado continuamente com os poucos aparecimentos do senhor presidente, que quando aparece é um completo crápula, como a gente pode imaginar, os meandros da justiça e de todo o aparato político, ideológico do governo, que faz de tudo para manter o governo, a estrutura do Estado, ao mesmo tempo que tenta tirar uma casquinha. Todo mundo tenta tirar uma casquinha. Alguns se dão bem dentro da hierarquia, alguns não. Os caras, mesmo na hierarquia alta, estão um tentando puxar o tapete do outro, às vezes por coisas muito mesquinhas. Tá? E em meio a isso você tem a relação do cara de Anjo com a filha do general, que é muito interessante, porque ali você vê, tem um capítulo específico aqui, em que o Astúrias constrói uma espécie de devaneio onírico no personagem Cara de Anjo, que é muito singular, porque a gente vê a influência do surrealismo, por exemplo, algo que vai aparecer como o realismo mágico, né, no Alejo Carpentier, em outros escritores latino-americanos, mas ele não vai tão longe quanto, vamos dizer, o Carpentier ou os próprios surrealistas, mas ele usa desse recurso e usa muito bem para fazer uma transformação no personagem. Então, em termos de literatura narrativa, cara, isso aqui é muito bem escrito, mesmo. É muito interessante você ver esse personagem do senhor presidente que não aparece,
que é mencionado por absolutamente todos os outros personagens e que aparece muito pouco. E, no entanto, quando aparece, é algo que me surpreendeu, porque eu estava... Assim, se fica possuído de raiva, é perguntar como é que ninguém mata ele. Assim, tá, todo mundo tem acesso, cara. Sabe? O tirano tá ali, assim, por quê? Assim, vários desses caras ali, o cara de anjo, o juiz, um outro general que tem lá, que fica sendo pisoteado pelo... Ele é só um cara, é um bosta, é um bostinha o presidente. Do livro, tá? Assim. Por que ninguém mata o presidente do livro? É tão perto, assim, tá tão fácil, sabe? Parece ser tão acessível e as consequências seriam tão boas, assim. E, no entanto, você vê, eu ficava ali refletindo, ele suscita esse tipo de reflexão. Que, sei lá, a gente pode explicar como uma questão de servidão voluntária, né, do La Boétie, ou enfim, revela coisas da cultura latino-americana, de uma certa servidão tipicamente latino-americana, em que ainda tem muita coisa a ser investigada. O livro, por mais que ele seja grandinho, 350 páginas, grandinho, não é muita coisa, ele corre muito fácil, assim, vocês vão conseguir, os capítulos não são tão grandes, e ele é dividido muito bem feito, assim, e é muito interessante. Os personagens também são cativantes, não só vamos dizer, o que se consideraria principais, enfim, todos são muito interessantes, assim, por vários motivos. Há muita tragédia acontecendo em sequência, há muito abuso, há muita violência, não descarada, assim, eu não vou dizer o Gaspar Noé, assim, sabe, de mostrar 10 minutos de um estupro porque eu quero chocar, olha como eu sou... Não, tem um certo... Tem um realismo sem recair no realismo mais barato de tipo romanesco do século XIX, assim, sabe, como se servisse uma ideia ou uma ideologia política específica. Não é isso, assim. Ele não parece estar querendo fazer panfletarismo, ele está, de fato, construindo uma narrativa. Você vê o esforço do autor nisso ao longo do livro inteiro, mas, ao mesmo tempo, esses elementos da violência aparecem e vão ficando muito presentes. O Astúrias é um cara capaz de entender a cultura do país dele, nessa relação homem branco, europeu e os indígenas e tal, de uma forma bastante sensível, coisa que você às vezes não vê, se vê caricaturada, por exemplo, eu acho isso, por exemplo, do Gabriel Garcia Marques, às vezes tem uma posição que parece ser um pouco distante e que olha para o ameríndio com uma igual distância. Aqui, por mais que ele seja um cara, vamos dizer, de uma certa elite erudita lá na época, a gente sabe disso, ele tem uma sensibilidade muito grande. De novo, o fato de ele começar falando dos marginalizados no primeiro capítulo, eu acho uma sacada fantástica. Eu acho que é isso. Eu poderia continuar falando desse livro por muito tempo. Fiquei com vontade de escrever sobre ele, porque eu gosto muito de escritores, como eu mencionei, latino-americanos, sobretudo caras que se esmeram para fazer uma narrativa, sabe, para trabalhar a narrativa, não para ficar repetindo o modelo já pronto, ou para ficar caindo em soluções fáceis, que por vezes é o caso de certos realismos mágicos, não do Carpentier, mas de alguns outros. Enfim, é um livro fantástico. Leiam, tá aqui. Muito obrigado a Mundarel, que mandou esse livro pro Yuri. Se quiserem mandar para mim, eu vou gostar muito. Se quiserem mandar outros livros, eu vou gostar muito, porque é basicamente o que eu faço na minha vida, ficar lendo. E eu acho que é isso. Então, comentem lá sobre o Senhor Presidente, sobre o quanto, se vocês vierem a ler, sobre o quanto vocês gostariam de matar o Senhor Presidente, o do livro, tá?
sobre o quanto vocês gostariam, por exemplo, de ver ele engasgar na sua frente e você poder esticar a mão e você recolher a mão para ver aquela cara odiosa borbulhando sangue na sua frente, do livro, tá? Isso é importante. Então comentem lá, joia, façam comentários, Catarse, e é isso. Obrigado aí de novo, valeu.